Olá, seja bem-vindo ao Saúde em Foco, o podcast apresentado pelo Núcleo da Saúde da ACIB, Associação Empresarial de Brusque, Guabiruba e Botuverá. Seja muito bem-vindo e hoje com um convidado ilustre, Dr. Antônio Carlos Beduschi. Nossa conversa será sobre radiologia e empreendedorismo. Doutor, muito obrigada pela tua presença, seja muito bem-vindo. Obrigado, prazer é meu e vamos à entrevista. Sim, Dr. Beduschi, que a gente vai deixar inclusive toda a formação, o currículo no nosso descritivo do vídeo, porque é uma vasta experiência, muitos anos, né, de conhecimento. Muitos anos. E vou começar pelo princípio. Doutor, a radiologia, porque quando se escolhe medicina, eu penso que quando vai para uma especialidade é quase que escolher pela segunda vez a profissão novamente, né? Como é que foi essa escolha? Foi motivada pelo quê? Foi influenciada por quem? Não tive assim nem influência nem motivação assim especial para fazer a radiologia. Que eu formei em 71, né, na Universidade Federal de Santa Catarina, era a única faculdade que tinha em Santa Catarina, né? E concluí o curso, aí fui trabalhar, fazia especialização, ia fazer cirurgia, porque desde o terceiro ano eu tinha meu irmão, que era anestesista no Paraná, em Curitiba, então eu já desde o terceiro ano eu ia a Curitiba participar de cirurgias. Então, a princípio eu ia fazer cirurgia. Aí quando formei, eu fui fazer a residência de cirurgia lá em Curitiba, mas aí na metade três meses depois, eu não gostei. Aí saí da residência de cirurgia, aí todas as residências já estavam fechadas essas alturas, né? Aí então eu teria que trabalhar mais um tempo para poder até abrir essa residência novamente. Aí o doutor Vanildo de Florianópolis me disse, Beduschi, estão procurando um médico lá em Rio do Oeste. Aí lá fui eu e a minha esposa para Rio do Oeste, lá no hospital do Dr. Leandro Bertoli. Aí fiquei lá 8 meses. E lá que eu fui escolhendo o que eu ia fazer, qual é a especialização. Então aí eu decidi fazer radiologia. Aí como tinha muitos conhecidos meus que já estavam no Rio de Janeiro fazendo cirurgias, endoscopia, essas coisas, gastroenterologia, aí eu falei com eles. Aí disseram, não, vem aqui que aqui tem o Hospital de Ipanema. Aí eu arrumei um dinheirinho, acumulei um dinheirinho lá em Rio do Oeste e fui para o Rio de Janeiro falar com o Dr. Amarino de Oliveira, que era uma das expressões de radiologia no Brasil, e no Rio de Janeiro fui lá no Hospital de Ipanema. Aí falei com o doutor Amarino, eu queria fazer radiologia, né? Não preciso de que o senhor me pague, eu tenho um dinheiro para me manter, agora eu quero todos os direitos que todo mundo tem. Aí ele só perguntou para mim, quando é que queres começar? Eu disse, bom, então deixa eu só ir para casa, pegar a esposa, o carro e vir embora. Aí eu comecei a fazer radiologia no Hospital de Ipanema. Na mesma época, o doutor Sandrini, que é formado comigo, né, já estava no Hospital Moncorvo, trabalhando. Só que ele já estava lá há um ano e eu vim um ano depois, porque eu tive que ir para o interior ainda esse tempo, né? Porque eu saí da metade da cirurgia e fui para o interior trabalhar até abrir nova residência. Aí fui para Ipanema e fiquei lá fazendo a radiologia no Hospital de Ipanema com o doutor Amarino. Quantos anos foram de residência? Foi 2 anos. 2 anos. Naquela época era 2 anos, né? Uhum. E rodava entre todas as especialidades? Radiologia não, radiologia a gente praticamente naquela época você só tinha o raio-x, né? É verdade, né? Não vai passar por maternidade, por... Não, isso a gente fez durante o curso de medicina. No curso de medicina era 6 anos e no 5º ano a gente ia 3 meses na cirurgia, 3 meses na clínica, 3 meses em ginecologia e obstetrícia e outros 3 meses era cirurgia, né? E no hospital de Caridade, de Florianópolis. Isso no 6º ano, no 5º ano. Aí depois formava, aí escolhia a especialização. Sim, e aí a residência então de radiologia era o raio-x, era isso? Raio-x. A residência, na época que eu formei, lá em
Eu tenho 71, fiquei tendo 73 que eu fui para o Rio. Aí tinha o raio-x, né, que era... E não tinha mais nada, assim, era só raio-x mesmo. Só que aí tinha, assim, dentro do raio-x, os exames que a gente fazia, que hoje já não se faz mais, né? Naquela época fazia o raio-x simples, o estômago fazia gastroenterologia, fazia com bário, né? Tá? O clister opaco, fazia histerosalpingo, mas tudo só no raio-x simples, né? Não tinha nem, lá no hospital não tinha nem mamografia na época. O senhor acompanhou toda a evolução da radiologia? Eu comecei com isso assim, depois foi aparecendo uma mamografia, depois foi aparecendo ultrassom, tomografia, ressonância, nas cidades que eu estava. Aí não sei, capitais eu não sei, né? Mas no Rio, depois que terminei a residência, eu fui trabalhar em Vacaria. Vacaria. Eu precisava de dinheiro para viver. Aí me fizeram uma oferta muito boa em Vacaria, aí eu fui para lá. Tinha um centro especial só para radiologia. Aí tinha a mesa, numa sala, a mesa de raio-x simples, né, convencional, com a estativa vertical, que é onde faz o tórax, e tinha no outro lado o seriógrafo, que era para fazer estômago, duodeno, clister opaco. E tinha a briografia, que eu falo hoje, ninguém sabe o que é a briografia, que era uma coisa muito boa, que era um raio-x tórax que fazia para o trabalho, desse tamanhozinho, fazia em filme, depois a gente via. Ali a gente descobriu muita patologia ali, e era para admissão, né? Hoje faz admissional normal. Mas a biografia era uma coisa espetacular, não sei por que tiraram. Olha só, curiosidade. E não tinha mais nada, só isso. Olha a evolução, e evoluiu demais. Eu penso que a radiologia é muito tecnológica. Depois veio a parte, para nós lá veio a ultrassonografia. Aí eu comprei um aparelho de ultrassom, aí fiz a residência, uma especialização, 6 meses em ultrassom, aí comecei a fazer ultrassom e radiologia. Entendi. Ultrassom e radiologia. Lá em Vacaria? Lá em Vacaria. Aí, mas eu estava em Vacaria só para arrumar um dinheiro para vir embora, porque eu era aqui da região de Blumenau, Gaspar, eu vinha para Gaspar. Mas fui muito bem tratado, estava ótimo em Vacaria, só que não era muito frio, né? Cidade muito fria, eu não gosto do frio. Então eu estava me preparando para vir para Blumenau. Quando eu estava me preparando para vir para Blumenau, estava comprando um apartamento em Blumenau, o Sandrini me convidou para vir para cá. Ah, então foi o Sandrini responsável. Sandrini foi o responsável por eu vir para cá. Ah, então a gente tem que agradecer ao Dr. Sandrini também, então. Sim, eternamente agradeço ao Sandrini, né? E quando eu vim para Brusque, também era comecinho, né? Vim para cá em 91, né? Mas era assim, cidade maravilhosa, que eu acho até hoje. Para mim, a cidade do coração é Brusque. Eu não saio de Brusque por nada, de jeito nenhum. Mas na época que eu vim aqui, eu achava interessante. Deixava uma bicicleta no meio da rua, no sábado, no domingo você ia lá, eles apenas tinham tirado ela do meio da rua e encostado na parede, ninguém levava embora. Nada. Sim, para quem tinha vivido a realidade do Rio de Janeiro, Meu Deus do céu, nem se fala, aqui, né? Viver Os caras deixavam a chave na ignição do carro. Digo, meu pai do céu, isso aqui era uma festa para o carioca. Sim. Então, falar da tua história aqui em Brusque é praticamente fazer uma retrospectiva da radiologia em Brusque, né? O Dr. Sandrini que começou, né? Eu, quando cheguei aqui, tinha o hospital, era o maternidade, ainda que a gente chamava, e o evangélico e o Azambuja. Então, o Sandrini trabalhava nos dois, então eu também trabalhava nos dois. Tá? Aí depois, como ficava assim muito atrapalhado, um no lado, outro no outro, os funcionários não sabiam quem é que mandava. Quem que tinha que reportar. Exatamente. Aí então a gente resolveu separar. O Sandrini escolhe onde é que você quer, porque você é o patrão. Aí ele disse, não, eu quero trabalhar no Azambuja. Aí eu fiquei na maternidade. Eu disse, bom, então agora daqui para frente, a maternidade eu mando e tu manda no Azambuja. Mas a gente continuava sócio, né? Sim, entendi. E aí foi que tocamos o trabalho assim, ele trabalhava lá e eu aqui. Quando o senhor olha hoje para o passado, qual é a análise principal da memória em relação de 91, que o senhor veio para cá? Vim, 91. Né?
Então, qual é a principal memória, né? O que mais destaca para o senhor quando o senhor olha todo esse passado de 91 até 2025? Bom, o que acontece é a evolução, né? Foi uma evolução muito grande para a parte dos clínicos, cirurgiões, isso tudo foi assim, cada ultrassom, tomografia, ressonância, tudo isso facilitava o diagnóstico, né? A mamografia, tudo isso. Uma revolução, né? Cada vez ia então melhorando, né? E os aparelhos também, né? O aparelho de ultrassom, quando a gente começou, era um tijolo, né? Via mal e coisa. Depois foi melhorando. Hoje está assim uma coisa quase perfeita, né? Então, ele não serve para ver estômago, intestino e osso, né? Mas o resto, assim, ele vê tudo, o ultrassom, né? Eu considero uma das maiores invenções que tem, né? Muito tecnológico. O senhor guardou algum para recordação? Tem algum aparelho de ultrassom das antigas? Não, porque a gente tinha que dar em troca, né? Sim. A gente tinha que dar em troca para bater o preço, porque ele começou a subir muito o preço, né? Sim. E a gente sempre comprou, eu e o Dr. Sandrini, a gente sempre, assim, nos comprometemos assim, a comprar o que melhor tinha na praça, que o nosso dinheiro cabia. Então, tinha um tempo que a gente comprava um aparelho aqui, ele vinha dos Estados Unidos, mas lá nos Estados Unidos eles já tinham trocado. Tá? Aí agora não, agora a gente tem uns aparelhos que a gente tem aqui em Brusque, no mundo inteiro é o mesmo aparelho. Então nós sempre compramos o top de linha. Começamos sempre com a Philips, sabe? Trabalhamos desde o começo com a Philips. E eu lembro que o primeiro aparelho que nós compramos, nós ficamos zerados de dinheiro no banco, foi todo o dinheiro ali. Mas para você ter um bom retrospecto, um bom meio de diagnóstico, você tem que ter um bom aparelho. Você não vê coisa com um aparelho ruim, né? Para você ver bastante coisa, tem que ter um aparelho com uma resolução muito alta, né? Sim. Então foi sempre assim, a gente. E o número de 5 transdutores, pelo menos, né? Porque a gama que faz, né? É muito grande de exames. Para mama é um transdutor, para abdômen é outro, para criança é outro. Sim. E assim vai. Acho que essa responsabilidade e compromissos que vocês assumiram em ter o melhor equipamento para melhor apoio a diagnóstico, então a responsabilidade médica e também já com um olhar de empreendedor e que precisava ser o melhor mesmo para poder crescer. Porque a gente tinha os outros aparelhos, a gente comparava e via que a resolução deixava muito a desejar. Se ela deixa muito a desejar, o teu diagnóstico também vai deixar, você vai deixar de ver coisa, né? Então, por isso que a gente sempre comprou o top de linha, que é para poder ver tudo que dava para ver. E a gente sempre fazia o exame completo, né? Entende? Abdômen total era abdômen total, abdômen superior entrava tudo, né? A gente sempre fez assim, né? E aí, então, com isso a gente foi se firmando que, tendo um aparelho bom, o médico pega confiança, vê que a gente está fazendo a coisa certa e vai tendo confiança e cada vez vai tendo mais trabalho, né? Sim. Então eu e o Dr. Sandrini sempre compramos o melhor aparelho que poderia comprar. Sim, e sabe que aproximadamente há 15 anos atrás eu fazia um acompanhamento com uma médica em Balneário Camboriú e eu fiz o ultrassom com o senhor e levei para ela. Ela ficou encantada. Ela falou assim: aonde você fez esse ultrassom? Eu falei assim: lá em Brusque, com o Dr. Beduski. Aí ela falou assim: vou começar a mandar todos os meus pacientes para lá. Que bom. Né? Então, há 15 anos atrás, o senhor se propôs desde 91 ter o melhor aparelho, né? Continuou nessa trajetória que há 15 anos atrás eu fui, como paciente, vivenciei isso, né? E a gente sabe que, então, esse é um diferencial de vocês quanto empresa, quanto negócio também, né? Quais outros diferenciais, doutor, hoje a clínica Rados apresenta para... Aí a gente tinha só, esse era o Rados ultrassonografia que eu tinha. Aí o Sandrini separamos depois, né? Ele ficou com um aparelho, com a aparelhagem de ultrassom dele e com uma firma dele, e eu fiz a Rados ultrassonografia.
Aí depois de um tempo, em 2018, o Lian, doutor Lian, que é dentista e técnico, ele e o Jefferson vieram conversar comigo para botar a radiologia. Tá? Aí eu fui meio reticente, porque eu achava que não tinha lugar para coisa, e eles me convenceram que tinha. Entende? Que bom que vocês convenceram. Foi bom que eles me convenceram, aí fizemos a mamografia. Combinado, eu dou os laudos e eles tocam a parte de técnico e a organização da firma, propaganda, tudo isso. E fizeram um serviço excelente, né? E eu fui dando os laudos e crescemos, né? Crescemos bastante, crescemos até demais, né? Cresceram muito, né? Muito, crescemos Sucesso. muito, graças a Deus. Também temos esse diferencial, faz o raio-x hoje, a gente pega amanhã, entende? A mamografia faz agora. E aí compramos primeiro um raio-x simples mamógrafo, depois compramos a densitometria óssea e umas aparelhagens de fazer raio-x odontológico que o doutor Lian toca, né? Entendi. Nesses eu não dou laudo, nesses eu não me meto, né? Sim. A radiologia, eu penso que é uma das especialidades médicas que pode proporcionar, se for bem gerido, uma maior qualidade de vida para o médico, pro profissional. Fazendo um paralelo agora com o teu pessoal, a radiologia te proporcionou isso na tua história, de conseguir ter maior gestão do teu horário, de usufruir, se faz algum esporte, ter tempo para o teu esporte, ter tempo para a família? Eu fui criado no esporte, né? Desde pequeno jogava futebol, tudo isso, até quando eu estava em Curitiba, lá fazendo a especialização em radiologia, o Curitiba queria que eu assinasse um contrato com eles, né? Olha que bacana! Mas não, muito obrigado. Aí eu não queria me meter nisso aí, mas sempre pratiquei esporte, né? Continuo praticando. Ontem ainda joguei tênis, né? A gente joga tênis até hoje. E graças a Deus estamos aí com 81 anos trabalhando com disposição e bastante vontade. Como é importante, né, doutor, olhar para trás e ver que tudo valeu a pena, que deu para encaixar os hobbies com a profissão. Hoje eu aconselho eu tenho uma sobrinha que vou fazer medicina, vai fazer radiologia. Aí até quando ela formou, ela botou, quando ela debutou, ela disse, vou fazer radiologia por causa do meu tio, assim. E eu tenho outro sobrinho em Blumenau que fez ginecologia. Eu digo, você é louco, Rubén. Faz radiologia. Agora tem a filha de um sobrinho meu que está fazendo medicina, está acabando, vai fazer a residência agora. Eu disse para ela, faz raio-x, faz radiologia, né? Que eu acho, assim, uma especialidade excelente, sabe? Tá? Porque a gente vai ali, se cerca de bons profissionais, de técnico e bom aparelho, né? Você pode fazer um belo trabalho, auxiliar muito as outras, porque a gente sempre e sempre será um exame complementar. Eu vou complementar uma ideia de um médico. O clínico é fundamental. Ele faz a anamnese, ele faz o exame, ele faz a palpação, ele faz os exames de laboratório, ele faz a hipótese diagnóstica e em cima da hipótese diagnóstica ele vai pedir o exame complementar de raio-x, tomografia ou ressonância, ou mamografia, ou densitometria. Então a gente sempre é um exame complementar. Nós nunca estamos acima do clínico. Para mim, o médico mesmo é o clínico geral. Entende? O resto, nas suas especialidades, são muito importantes. Mas o clínico geral é que tem uma visão grande da medicina. O radiologista também tem, porque ele tem que ter assim, uma noção de anatomia muito grande, né? Ele tem que saber quando faz um raio-x do pé, qual é o ossinho, quando faz um ultrassom, onde é que é isso, o que é aquilo, que músculo é esse, né? Então, essas coisas também. Mas dentro de cada especialidade tem a importância. Agora, o médico completo é o clínico geral, né? Aqui tem o Dr. Mário Bergamaschi, né, que é o clínico geral. Uma referência, né? Referência. E para essa juventude ou os novos médicos que o senhor recomenda e inspira, né, a radiologia, quais são as suas considerações quando começou a falar muito da inteligência artificial, e aí a gente viu uma movimentação dentro da radiologia e o puro mito achando que
seria substituído o olhar do médico radiologista. Quais são as tuas ponderações e colocações sobre essa inovação tecnológica, sobre a inteligência artificial na radiologia? Bom, o que eu acho é o seguinte, quem for fazer radiologia, vamos dizer, quem está fazendo a faculdade hoje, ele só tem que pensar na radiologia quando terminar o curso. Tá? Ele tem que fazer toda a faculdade de medicina, fazer o 6º ano no hospital, aí depois o 5º ano no hospital, aí depois de fazer radiologia. Ele tem que ter uma noção clínica muito boa, porque, por exemplo, a gente não faz um exame de ultrassom sem perguntar o que a senhora sente, o que não sente, o que o senhor sente, né? O senhor já teve isso ou não teve aquilo, né? Tá? Às vezes a gente pergunta o que o senhor acha que tem, porque às vezes a pessoa já tem experiência, cálculo renal, por exemplo, a pessoa já sabe, não é um cálculo, já diz, né? É um cálculo renal. Então, para esse pessoal, o que eu digo é primeiro faça a medicina, depois vai fazer a radiologia. Dentro da radiologia, aí tem que fazer tudo, porque hoje em dia o radiologista está indo muito assim para a tomografia, para a ressonância. Se você não saber radiologia básica, o feijão com arroz, simples, você não vai saber muito lá na frente. Né? Eu acho que você tem que começar no raio-x normal, aí tomografia, ressonância, aí vai subindo. Né? Então, e a inteligência artificial, ela vai sim substituir, tranquilamente. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Já tem experiência nos Estados Unidos, onde foi colocado uma inteligência artificial, tomografia, ressonância, e para os médicos da Lauda e para a inteligência artificial da Lauda, entende? A inteligência artificial ganhou. E o senhor acha que isso no Brasil? Qual a expectativa? Para quando? Eu não vou ver, eu vou morrer antes disso. Eu não vou ver isso, não. Não. Se bem que eu ainda acho assim, que apesar de a inteligência artificial fazer isso, a figura do médico por trás é muito importante. Porque às vezes a inteligência artificial, ela é isenta de sentimento, disso tudo, né? Enquanto que o médico não, está vendo a paciente, às vezes ele sabe, pelo que está vendo, o que a paciente está sofrendo, né? E a inteligência artificial não quer saber se é A ou B, não, é isso e acabou. Exato. Vocês têm hoje uma tecnologia junto na mamografia, né? Na área de mamografia, acoplada à inteligência artificial. É isso mesmo? Tem aparelhos que já acoplam, né? Entende? E a inteligência artificial na mamografia, o que ela faz? Ela dá uma analisada e vai dizer assim, quais são as zonas onde tem chance de ter lesão. Entendi. Entende? Mas ela não chega ainda a determinar a lesão é tal. Sim. Ela diz assim, não, aqui tem mais chance, ali tem mais chance. Então isso deve facilitar quando vier. O nosso aqui já cabe, né, na interpretação. Vai facilitar muito, porque a gente não perde muito tempo vendo tintim por tintim. Eles vão, então, a gente dá uma olhada geral e vai nos pontos em que a inteligência artificial salienta, né? Mas ela já faz isso, né? Sim. E a mamografia, até a Rados é parceira também da Unimed no programa de rastreamento, né, da detecção precoce do câncer de mama. E a mamografia, ela é insubstituível, né, para essa análise. Hoje, considerando a imagem. Já tentaram muita coisa, tentaram termografia, tentaram um monte de coisa para ver se substituía a mamografia. Porque a mamografia, ela é um exame meio desagradável, porque tem que espremer a mama. Por que tem que espremer? Porque o tecido normal, ele espraia, né? Ele espalha se apertar. E o tecido maligno não, né? Ele é duro, ele fica. Então tem que apertar. Se fazer uma mamografia que não aperta a mama, ela não foi bem feita. Tem alguma coisa errada. Então atenção, mulheres, né? Vamos já deixar esse alerta aqui. Então a mamografia, para ser bem feita, ela tem que apertar, né? E a mulher tem que fazer num período em que não está logo depois da antes do período menstrual, que aí já está com a mama inchada, doída. Faz uma semana depois, né? Faz essa programação, né? Exatamente. Pode ser programada. Ela é uma prevenção muito boa, né? No Brasil é a partir dos 40 anos, né? Tem outros países que são depois de 45, mas a partir de 40 anos, pelo menos fazer uma de base, né? Para servir de base. A não ser que tenha caso de câncer precoce na família, irmã ou mãe que teve câncer com 30 anos,
Aí eu acho que deve fazer com 30 e poucos anos, faz uma vez, está tudo bem, guarda aquela, né? Porque é muito importante a comparação, né? Se mudou alguma coisa entre uma e outra, né? E é por isso que é importante procurar fazer no mesmo local, para de repente a mesma tecnologia, guardar os exames. Hoje parece que, não, mas eu já fiz o do ano passado, não conta, daqui para frente. Na mamografia conta sim, né? E é importante fazer essa análise. A mamografia em si, ela não é mais na densitometria, mas na mamografia não, pode fazer onde tem um aparelho bom, profissionais bons, não tem assim muita diferença não, né? Desde que tenha aparelho bom e um profissional bom, a mamografia pode ser feita em qualquer lugar. Mas que traga esse comparativo, né? Que traga o anterior. Eu digo aí, nesse sentido, isso aí né? É uma coisa fundamental, é que eles não trazem o anterior. Aí a gente pede, aí a gente é obrigado a botar, não tive acesso ao exame anterior. Mas é tanto aqui como no ultrassom, na rádio, ultrassonografia, é a mesma coisa. Eles não levam. Aí às vezes eu tenho que ligar lá para a rádio, fez aonde a mamografia? Ali na rádio. Aí eu tenho que ligar e eles mandam pelo celular para mim ver o que deu na mamografia. Então, né? Mas é uma facilidade, esse acesso que o senhor tem que está dentro do próprio negócio. Mas quando é outro serviço aí não tem essa facilidade, porque isso é proibido, né? Totalmente. O exame é do cliente, né? Do paciente, né? Eu posso ver porque eu que dei o laudo, sim, né? Sim. Então lá na rádio eu posso ver porque eu dei o laudo. Agora eu não posso ligar lá para qualquer, ou para a Zambuja, ou ali para a Ecomax, que aí eu tenho que ter autorização da paciente. Então isso para a gente é ruim porque eles não trazem, né? Doutora, a gente tem um compromisso aqui no podcast de fazer uma entrega para quem está assistindo sobre alguma dica, uma orientação, algo que faça a pessoa refletir sobre saúde. Queria ver a sua contribuição sobre os cuidados com a saúde, recomendações sobre a saúde. A saúde, basicamente, é fazer os exames preventivos, né? Já o grande ditado diz que é melhor prevenir do que remediar. Então, fazer preventivo. A mulher, principalmente, colo de útero e mama, né? E o homem, que é mais relaxado. Então, quando vai lá na mulher, lá no ultrassom, eu digo, é por isso que vocês vivem mais, porque elas vêm todo ano. O homem não, né? Só aparece quando dá dor. Muita dor. Muita dor. Aí ele vai. Então, teria que ser essa programação de fazer exames complementares ou exame médico preventivamente, né? E uma coisa que eu peço, pelo amor de Deus, se marcou, vai, não falta, né? Porque ocupa um horário e depois não vai, a gente perde. E se quando for, traz o exame anterior, porque isso é muito importante para nós, né? Para comparar. Então isso tudo faz parte de um pacote todo para ter uma boa saúde, né? Exames complementares, exames clínicos e exames médicos regulares, né? E guardar os exames mais recentes para quando for leve, né? Fazer a avaliação comparativa. E gerir, né, todos esses dados, ter um bom médico de referência, um vínculo com o médico, né? Isso é muito importante, porque o médico, conhecendo a história da paciente, sabe, né? Às vezes a gente já sabe o que ela vai ter, o que tem, né? Ele, o paciente em geral, já sabe o que vai ter, né? Porque já conhece todo o histórico dele, né? Isso é muito importante, sim. Importantíssimo. Doutor, foi um prazer estar aqui com o senhor. Que tenham mais momentos como esse, né, de poder fazer essa troca com alguém que vivenciou essa revolução tecnológica, história da radiologia em Brusque. Com certeza o teu nome é um dos nomes mais lembrados também na cidade, né, quando se fala de ultrassom. Eu tenho umas passagens muito gozadas que as pacientes chegam e perguntam: mas o senhor está fazendo o exame ainda? E esse ainda dói, esse ainda dói. Estou fazendo ainda estou e com grande prazer. Eu não vou parar, não, só vou parar quando for parado. Parado, tem que me parar, eu não paro. Eu diminuí um pouco a carga horária, né, no ultrassom, só trabalho segunda, terça e quarta, e dou os laudos em casa lá na rádio, mamografia e radiologia, entende? Mas não paro, não. Eu acho que essa flexibilidade que tem na radiologia, dessa teleradiologia, né?
Isso isso proporciona aí, muita maravilha. qualidade, né, doutor? Qualidade de vida? Muito, muito. Se eu fico em casa sentado lá, eles me mandam tudo, eu dou o laudo ali com o negatoscópio na minha frente, né? Um ar-condicionado na minha casa, de bermuda, chinelo. Não preciso estar saindo daqui para lá, né? Isso é muito Então, prazeroso, muito né? bom. Acredito que isso também faz parte dos teus argumentos de convencimento aos jovens estudantes de medicina. Eu sou muito, muito fã da imagem, né? Tá? Não entendo nada de tomografia, ressonância, mas eu sou muito fã da imagem. A imagem proporciona um auxílio muito grande para o médico geral. Sim. É um diferencial, né, doutor? Um diferencial muito No grande. lugar bem feito, né? Porque é um perigo também, né? Onde é mal feito também causa muito iatrogenia, né? Aí é complicado e ainda bem que não faz parte da tua história esse capítulo, né, doutor? Muito obrigada, doutor, pela tua vinda aqui. Agradeço a tua contribuição, agradeço a tua disponibilidade em estar conosco. Eu que agradeço, foi um prazer enorme estar aqui conversar com vocês nesse clima familiar aqui. Que bom. Estava muito bom, obrigado. Seja sempre bem-vindo, doutor. Obrigado, quando precisar, as tuas ordens. Sucesso. Para entrevista, não para... Para o exame? Para exame não, porque só de vez em quando. Só para prevenção. Tá certo, doutor. Muito obrigada. Obrigado a vocês. Então esse foi o podcast com o Dr. Beduschi. Nos acompanhe também pelas redes sociais, no Instagram, no @saudeacib. Lá tem os bastidores, tem as próximas gravações. E daqui 15 dias nós nos encontramos de novo com mais Saúde em Foco. Até lá!